vamos falar sobre essas três armas espirituais que todo cristão possui, ou que está à disposição de todo cristão, mas a maioria das pessoas não utilizam, ou a maioria dos cristãos não utilizam essas armas como deveriam. Alguns, por exemplo, olhe para mim, por favor. Alguns só se utilizam ou só utilizam essas armas espirituais quando estão passando por uma batalha, quando estão enfrentando uma adversidade da vida. E essas armas espirituais das quais nós vamos falar aqui não são para serem utilizadas pelo cristão só no momento de luta, só quando os inimigos se levantam contra você. São armas espirituais que nós devemos utilizá-las todos os dias. E não só na hora que uma porta se fecha, que uma tribulação se levanta, que uma perseguição se levanta, que surge um problema na sua vida pessoal ou familiar. E o relaxamento de muitos é que faz com que eles não se utilizem ou não façam uso dessas armas espirituais que estão à sua disposição. Vamos ver aí quais são. Vamos ler primeiro o texto, lá de 1 Pedro, capítulo 2, depois nós vamos lá no texto que eu compartilhei. Bom, Pedro disse assim, para os cristãos da época, capítulo 2, versículo 2. Ele disse: desejai o puro leite espiritual. Ele estava falando, esse leite espiritual, ou puro leite espiritual a quem ele se referiu, é a palavra de Deus. Ele se referiu à palavra como um puro leite espiritual, que todo cristão precisa. Aí ele disse: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas. Vocês que são mães, lembra quando amamentava seu filho? Criança, quando está mamando, você pode dar qualquer outro tipo de alimento para ele que ele possa comer, mas o que ele quer de verdade é o peito, ele quer mamar, ele quer aquele leite ali, e aquele leite ali fornece a ele, tantas proteínas que até hoje, o homem ainda não conseguiu criar um leite que tenha todas as proteínas importantes, como é o leite materno. E assim é a palavra de Deus para a vida do cristão. Você pode fazer o que for, você pode ser inteligente, você pode ser uma pessoa culta, mas nada substitui o poder da palavra de Deus em nós. Nada. Não tem um conselho, não tem um bom livro que substitua o poder que a palavra produz, o conhecimento que a palavra de Deus produz dentro de nós. Aí Pedro continuou falando: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para o quê? Para a salvação. Então veja que a palavra de Deus não só nos traz conhecimento, como também a palavra nos ajuda a crescermos em todos os sentidos. Quantas pessoas que eram tão infantis na sua fé, infantis como pai, como marido, como filho, como patrão, como funcionário, e depois que conheceram a palavra, mergulharam na palavra, a palavra trouxe um crescimento em todos os sentidos
para a sua vida. Trouxe maturidade, trouxe experiência. A palavra educou muitos que não tiveram oportunidade de serem educados pelos seus pais. A palavra educa, a palavra corrige, a palavra orienta. Então, nós cristãos não podemos de maneira nenhuma abrir mão da comunhão com a palavra. Você não pode ser aquela pessoa que só lê a Bíblia quando você vem no culto. Não, está errado isso. Você não pode ser aquela pessoa que o teu contato com a palavra é uma vez na vida e outro na morte. No seu dia a dia, você não tem contato com a palavra. E me desculpe, não tem desculpa para isso. Ah, é que eu não tive tempo, eu saí correndo. Se você não consegue ter tempo para Deus, a sua vida está totalmente desorganizada. Você que se diz cristão, seguidor de Jesus, e não tem tempo para a palavra, para essa comunhão com a palavra, a sua vida está desorganizada. Você precisa rever os seus conceitos. Entendamos que uma pessoa que não é um cristão, não é um seguidor de Jesus, tá? Não é uma pessoa que tem conhecimento da palavra, até é aceitável que ela não tenha uma comunhão diária com a palavra, mas você que é seguidor de Jesus, e ainda falar que não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo para a palavra, e aí a gente vê por que tem muito cristão pobre, espiritualmente pobre, a palavra é essa, pobre, não estou falando de dinheiro não, pobre de espírito, se deixando levar por heresias, por pregações, sabe, ilusórias, por ideias de homens. Por quê? Não tem comunhão com a palavra, não conhece a palavra, não tem intimidade com a palavra. Então, todo cristão precisa utilizar essa arma espiritual que está à nossa disposição e utilizá-la diariamente. Se você não tem esse costume, cria um cronograma do teu dia, um checklist do teu dia. Nós temos incentivado você a isso. Comece o teu dia, coloca como prioridade no teu dia. Mas eu saio muito cedo, acorda 20 minutos antes. Acorda meia hora antes. Acorda 40 minutos antes. À noite eu não consigo ler, que eu estou muito cansado. Leia de manhã, no horário do almoço, quando você parar para almoçar, tira 10 minutos, 15 minutos. Não precisa você fazer um estudo bíblico, mas quando tiver tempo, faça. Mas é importante que você tenha comunhão com a palavra, porque vai chegar horas da sua vida, você vai chegar a certos momentos da vida que você, como cristão, vai precisar da palavra. Não é da palavra de um pastor, não é da palavra da sua esposa, não é da palavra do seu marido. Vai chegar uma hora da sua vida que você vai precisar da palavra de Deus. Mas você não tem intimidade com ela, você não tem comunhão com ela, como que você vai usar algo que você não conhece? Aí vai ficar usando frasezinhas de efeitos, como está amarrado, está ligado no céu e na terra. Você vai usar essas frasezinhas de efeito, em nome de Jesus, já deu tudo certo. Isso é frase de efeito, isso não está na Bíblia, isso não é evangelho. O evangelho não fala que vai dar tudo certo. Você vai ficar ouvindo refrãozinho solto de louvor emocional, eu vou dar a volta por cima, né? Fechou a boca do leão faminto, você vai ficar se alimentando disso? A palavra nos dá sustentação, a palavra nos dá base. Jesus, as 3 vezes que foi tentado por Satanás no deserto, o que é que Jesus usou? Mateus 4,4, vamos lá. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Hoje você vai ler a Bíblia por bem ou por mal? Estou brincando. Mateus capítulo 4, versículo 4.
Jesus poderia usar o nome dele. Jesus poderia se valer da autoridade do nome dele. Mas olha o que Jesus falou, Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, ou seja, usou a palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Duvido que você já não tenha tido, por exemplo, a experiência de um dia você estar meio murcho, meio borocochô, meio para baixo, aí você foi ler a Bíblia. E você leu ali uma palavra que parecia que você tinha tomado sabe aqueles coquetéis que a gente toma? Não, coquetel não. Tem uma coisa que é mais forte do que coquetel. Se acertar, eu pago um açaí grosso para você hoje. O que é mais forte do que coquetel para levantar até defunto? Que a gente toma quando está meio... Acertou, mas eu não vou pagar açaí para vocês não, que vocês não podem tomar açaí direto. Caribé. Aí você estava assim, aí você leu a palavra. E aquela palavra, sabe, fortaleceu você, renovou as suas esperanças, abriu a sua visão, te deu um norte do que fazer naquela situação. Porque a palavra de Deus não são letras mortas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Agora, quem não tem intimidade com a palavra, na hora do desespero, faz um monte de besteira, fala um monte de besteira, apela para um monte de besteira, para depois lembrar que a palavra de Deus é poder, o Evangelho é poder. O Evangelho também é poder. Se a maioria das pessoas no Brasil, que é um país místico, conhecessem ou tivessem intimidade com a palavra, esses charlatões enganadores já tinham tudo caído por terra. Você já reparou que a palavra de Deus hoje virou comércio para os malandros? Virou comércio. Aí quem não conhece, diz assim, não, onde fala de Deus eu vou. Se você já foi a algum centro espírita, se você já foi a algum, como é que fala? Não é reunião, fugiu o nome agora, na Umbanda, me fugiu o nome. Se alguém lembrar, me fala. Na Umbanda, lá nas sextas-feiras, sessão é no Espiritismo. Esqueci, me fugiu o nome. Se você for lá, você vai ver eles falando de Deus. Por incrível que pareça, você vai ouvir eles falando de Deus. Então não é qualquer um ou qualquer lugar que fala de Deus que eu vou ouvir. Claro que se eu não tiver intimidade ou comunhão com a palavra, falou de Deus, está tudo certo. E não é assim. Vocês já repararam que depois que você começa a conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra, você se tornou mais seletivo? Já reparou isso? Você já reparou que depois que você começou a ter intimidade com a palavra, você é aquela pessoa que não aceita mais qualquer coisa? Não é qualquer discursinho que você para ouvir, não é qualquer mensagenzinha que você para ouvir, porque você começou a mergulhar, a ter um entendimento mais profundo do Evangelho. E claro que você vai se tornando mais exigente com relação ao que você está ouvindo. Normal isso. Hoje, por exemplo, você que de fato tem buscado ter intimidade com a palavra, hoje não é qualquer um que te convence a qualquer coisa. Não é qualquer um. E eu fico até feliz quando alguém fala com a gente, olha pastor, minha mãe, meu cunhado, meu parente lá,
veio falar isso aqui da Bíblia comigo, e quando eu abri a Bíblia e mostrei para ela o que realmente significa aquilo ali, nem ela esperava a minha reação. Mas quando você não conhece, você compra gato por lebre. Vendem mucura para você dizendo que é... Hã? Dizendo que é o quê? Papão. Não, deixa eles para lá. Deixa eles para lá que a gente tá dando tudo certo. Vai que a gente seca eles e aí as coisas começam a dar errado. Deixa eles quietos. Mas vendem mucura para você dizendo que é carne especial, espetinho de mucura, e você achando que está comendo filé mignon. Você não conhece. Hã? Frango, dizendo que você está comendo frango que você não conhece. Então, a primeira arma, vamos lá o texto que eu compartilhei no seu WhatsApp. A primeira arma espiritual que está à disposição do cristão e que ele deve usar é a palavra de Deus. Nós colocamos no texto aí o seguinte: ao nos alimentarmos e nos fortalecermos com a palavra de Deus, ficarmos firmes como a casa edificada sobre a rocha, ou ficamos firmes como a casa edificada sobre a rocha, capazes de resistir às tempestades da vida. E é assim. Quantas tempestades que você passou, que você enfrentou de injustiça, que quem te sustentou não foi a minha palavra, não. Não foi a minha amizade, não. Quem te sustentou, quem te manteve frio, calmo, seguro de que tudo ia se encaixar, foi a palavra de Deus. Foi ela que te sustentou. O texto diz: assim, aqueles que se submetem à verdade revelada na palavra de Deus, experimentam sua influência transformadora. Foi o que eu falei há pouco. A palavra de Deus educa, a palavra de Deus transforma. Quantos homens que eram mau caráteres, traía, mentia, roubava, enganava, mas a palavra de Deus o transformou numa nova pessoa. Quantas pessoas que tinham uma mente tóxica, mas a palavra de Deus transformou a mente dela numa mente saudável. Então, como que nós vamos abrir mão disso? Jesus deixou claro que os princípios da palavra de Deus são essenciais na nossa batalha espiritual contra o maligno. E é verdade. Eu duvido que você esteja travando uma batalha espiritual que nós temos. Nós somos cristãos, estamos aos pés de Jesus, mas a gente tem as nossas batalhas espirituais. Eu duvido que você, numa batalha espiritual, pegar a sua Bíblia, ir para um canto, dobrar os seus joelhos, colocar o teu rosto sobre a palavra. Eu duvido que o Senhor não use a palavra para te encorajar, para te fortalecer, para te renovar. Mas eis a pergunta que não quer calar: será que é todo mundo que faz isso? Será que é todo mundo que se diz cristão que faz isso, que tem essa prática? Não. Gente, tem gente hoje que eu converso, a gente cuida de pessoas, a gente acompanha pessoas. Tem gente que hoje tem mais de ano que ela não tem contato com a Bíblia. Sabe o que é que ela gosta? Videozinho do TikTok, do Kawaii, que é editado. Eu tenho lá o meu canal no Kawaii. No Kawaii, se você colocar um vídeo de mais de 2 minutos, ninguém assiste. Aí os vídeos têm que ser no máximo 1 minuto e meio. 1 minuto, 1 minuto e 20, porque a galera gosta. Só que, o que você consegue falar em 1 minuto e 20? E tem gente que se alimenta disso, é o videozinho, é a mensagenzinha, é a florzinha, que é legal, é bacana, não estou falando que tem problema, mas alimentar mesmo, é igual a comida diária.
Nós vamos tomar o nosso café daqui a pouco. Já vi que chegou umas coisas boas aí. Você vê como que é a nossa barriga, né? A minha já está roncando já. Já estou com fome. Tem coisas que vão estar ali na mesa que não vai saciar a sua fome. É só para você falar assim, olha, eu comi alguma coisa. Mas vai ter coisa ali na mesa que se você comer é igual um almoço, meu irmão. Você só vai ter fome 3 horas da tarde. Dentre elas a tapioca que está chegando daqui a pouco, que é covardia. Tem um sanduíche ali. Tem uns negócios ali que você comer, você vai almoçar lá para 3, 4 da tarde. Então você quer um alimento mais forte para a sua caminhada cristã? É a palavra, não abra mão disso. Não cometa esse erro. A segunda arma espiritual do cristão é a oração. A primeira, a palavra; a segunda, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração se destaca como uma das armas espirituais mais importantes que o crente possui em sua jornada rumo ao céu. Se tem gente que não lê a Bíblia, o que tem de gente que também não ora é muita gente. E eu não estou falando de uma oração prolongada, eu estou falando de uma oração de repente objetiva. Sabe, começar o seu dia com uma oração, começar o seu trabalho com uma oração. Tem gente que nem isso consegue fazer. Tem gente que vai para a cama à noite e ela não tem coragem de falar assim, Senhor, graças eu te dou por mais um dia, consegui voltar para casa. Sabe por que eu digo isso? Eu tiro pela oração de 18 horas. No canal da igreja a gente tem quase 2.000 inscritos na oração de 18 horas, que é 5 minutos. A oração, o momento de gratidão que eu faço, 18 horas, é 5 minutos. Você que participa sabe disso, né? 5, às vezes 6, não passa disso. E tem gente que não ora. Ah, mas é porque está em horário de trabalho. Não, eu sei, claro, eu entendo perfeitamente. Mas a maioria não está. A maioria poderia parar tudo. Não, agora eu vou dar uma pausa no que eu estou fazendo. É 5 minutos. Eu posso entrar 17h59 para não perder tempo. 6 minutos, 6h05, 18h05 acaba a oração. Eu vou dar uma pausa, eu vou terminar o meu dia, pelo menos, orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez. A maioria só lembra dessa arma espiritual importante que é a oração, sabe quando? Quando surge uma doença, quando aparece um problema no casamento. Esses dias eu falava para uma pessoa que eu vinha falando, dando conselho para os dois, o casal. Dando conselho, orientando, encorajando, sabe? E eu lembro que uma vez eu falei para eles assim, olha, eu não quero que chegue o dia em que eu tenha que orar para vocês dois não se separarem. Mas o dia chegou. E por que chegou o dia em que nós tivemos que orar por eles e eles vieram pedir oração para não se separarem, não se divorciarem? Por causa disso, relaxamento espiritual. Tem uma arma para abençoar a sua relação, porque a oração também serve para abençoar o seu leito. Quando eu vou orar, eu faço a minha oração, Senhor, abençoe a Márcia, minha esposa, abençoe o meu leito, abençoe a nossa vida conjugal. Você, bom, vou falar, já está aqui na boca, eu vou falar. Se a carapuça servir, então é contigo mesmo. Você que, minha relação íntima está tão fria, está tão gelada. Meu irmão, a oração é melhor do que o azulzinho. Depois eu edito ali e tiro do vídeo. Ore pelo teu casamento, o problema é que você não ora. Aí sabe o que é que muitos vão fazer? Vão atrás de óleo para derramar no colchão. Aí vai sujar teu colchão, manchar teu lençol e não vai resolver porcaria nenhuma.
Desculpe falar assim, mas comece a orar pelo teu marido. Em vez de ficar enchendo a cabeça dele, comece a orar pelo teu marido. Em vez de ficar enchendo a paciência da tua esposa, eu queria que ela fosse assim, eu queria que ela fosse assado. Você ora por ela? Quantas vezes no dia você ora por ela? Você agradece a Deus pela vida dela? Ou você só reclama dos defeitos dela? Porque a minha tem defeitos. A minha esposa não é uma mulher perfeita, como eu não sou um marido perfeito. Mas eu dou graças a Deus todo dia por ter colocado ela na minha vida. Em vez de ficar, a Márcia assim, a Márcia assim. Tem um monte de defeitos que eu não gosto. Mas eu não fico, não gosto. Eu oro, Senhor, graças a Deus que eu tenho a Márcia na minha vida. Senhor, abençoe o meu leito. Que o meu leito seja sem mácula, seja uma bênção, que o Senhor seja glorificado no meu leito. Mas a maioria não ora. Aí quando o bicho pega, aí lembra de orar. Orar por restauração, orar por transformação. Ore antes do problema acontecer. A arma está na tua mão, usa ela. Olha só o que diz aí, vamos lá na Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 18. Olha o que diz aí sobre isso. Efésios capítulo 6, versículo 18. Podemos? Efésios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: orai no Espírito. O que é orar no Espírito? É você estar em sintonia com Deus, independente de hora ou lugar. Independente de hora ou lugar. Agora nós estamos aqui num ambiente propício a isso. Mas você pode e deve estar em sintonia com o Senhor em oração, em qualquer lugar, dirigindo, trabalhando, fazendo qualquer coisa. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência, ou seja, orar, mas humildemente entendendo que o que vai ser feita é a vontade e no tempo de Deus, porque tem uns que oram também e são orgulhosos na sua insistência, quer porque quer, tem que ser naquela hora, Deus, eu vou te dar um prazo. Não é assim, não é assim. Sejamos humildes para entender isso. Competição humilde, competição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Aqui a orientação era orar uns pelos outros, pedir a Deus uns pelos outros, aproveitando. Olha aqui nos meus olhos azuis, lindos e maravilhosos.
Esse mês, que dá até hoje? 18. Posso perguntar? Posso? Quantas vezes você orou por mim esse mês? Tem gente que, se eu dependesse da oração dela, eu estava ferrado. Mas eu orei por você. Hoje, quando eu estava lá no meu banho, de manhã cedo, 4 e pouca da manhã, tomando meu banho, e eu estava pedindo: Senhor, visita os meus irmãos. Aqueles que vão sair de casa para trabalhar, guarda eles. Aqueles que vão sair de casa para ir na igreja, guarda eles. Todo dia. Eu nunca me esqueço de orar pelos meus irmãos em Cristo. Será que você anda orando por mim? Será que, se eu perguntar para o carapanãzinho ou aranhazinha que fica lá atrás da porta, ela vai me falar o que de você? De volta ao texto. Perceba que ele, no caso aí da leitura, não inclui a oração como uma peça separada da armadura espiritual. Pelo contrário, ele a descreve como algo que ajusta e alinha toda a armadura. Essa imagem sugere que a oração fortaleça todas as áreas de nossa vida espiritual. Jesus é nosso maior exemplo de oração. Tudo que Jesus ia fazer, a primeira coisa que ele fazia era orar. Tudo que Jesus ia fazer, primeira coisa, ele fazia uma oração. Jesus. Se Jesus orava, imagina o Jamison. Se Jesus precisou orar por direção, por sabedoria, orar pelos outros, precisou de oração por ele. Imagina eu e você. Então Jesus é o nosso maior exemplo de que a oração é uma arma espiritual importantíssima em nossas vidas. Que tal você começar, por exemplo, amanhã a orar mais? Não igual um bitolado fanático religioso, mas orar mais pelos seus filhos, de maneira mais direcionada. Que tal você tirar um dia da semana, para você poder chamar teu marido, se é só vocês dois, sua esposa, dar as mãos e orarem juntos um dia da semana? Se tem filhos, reunir os filhos, vamos fazer uma oração aqui rapidinho. Ou você vai fazer igual o outro que falou para mim assim: eu não sei orar. A gente faz o propósito de oração no discipulado uns pelos outros, aí o sujeito colocou o nome dele: quero orar, tá bom. Aí estou lá em casa, na minha santa paz, escrevendo, ele me mandou uma mensagem: pastor James, como é que eu botei meu nome para orar por uma pessoa, mas eu não sei orar? Eu falei: que raio de crente é você que não sabe orar? Que cristão é esse que não sabe orar? Eu, hein? Deus é mais, né? Deus é mais. Pode ser que você não seja eloquente, não seja aquela pessoa na oração, mas vou te ser bem sincero, gente, quanto mais simples é a oração, mais poder ela tem. Quanto mais enfeita o pavão, quanto mais tem aquela coisa, quanto mais enfeita, menos poder tem. A oração mais poderosa é aquela oração simples. Por isso que eu sempre digo que a oração da vovó é poderosa. Oração de mãe é poderosa. Então não precisa você ser aquela pessoa eloquente, eu quero orar como um pregador. Não. Ore do teu jeito, na tua simplicidade, use as suas palavras. Aliás, é até melhor que você seja você. Amém? Amém. Seja você, mas pelo menos ore, cristão. Ô filho de Deus, pelo menos ore. Para com essa mania de deitar sem falar com Deus, levanta e não fala com Deus, vai trabalhar, não fala. Deus sabe de tudo. Sabe, Ele sabe, realmente Ele sabe de tudo.
Mas já que ele sabe de tudo, por que que o próprio Deus instituiu a oração como meio de comunicação com ele? Estou te mostrando dentro da palavra. Para a gente finalizar, a terceira arma é o jejum. Se ler é difícil, orar mais ainda, jejuar então, meu irmão. Eu confesso para você que logo que o Evangelho da Graça chegou até a minha vida, eu me tornei um pouco radical para determinadas coisas, dentre elas o jejum. Mas aí eu comecei a estudar, a ler. Tem um livro maravilhoso do Luciano Subirá, que eu li sobre a cultura do jejum, muito bacana, muito legal, que mostra para você a importância de nós jejuarmos. Lembra que há um tempo atrás, eu até parei de falar um pouco, nós começamos a incentivar você a tirar a segunda-feira para jejuar? Lembra que eu estava falando, encorajando? Vamos jejuar, vamos fazer um jejum, tira a segunda-feira, não toda segunda, para não ficar aquela coisa mecânica, sabe? Religiosa, toda segunda eu sou obrigado a... Não, uma coisa natural. Mas escolha a segunda-feira como um dia que você vai, qualquer hora do dia, fazer o seu jejum. Essa é uma maneira de te encorajar e não deixar cair no esquecimento. Por que que o jejum é importante? O texto diz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática estabelecida. É utilizado como um meio de buscar orientação divina. Como eu sempre falo, o jejum não é para mudar a vontade de Deus. O jejum não é para você convencer a Deus a fazer o que você quer que Ele faça. O jejum é uma forma de você mortificar os desejos da sua carne e buscar a orientação de Deus. Você fica mais sensível à voz do Espírito. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus jejuou. Eu coloquei a referência aí para você tirar suas dúvidas depois. E ensinou que seus discípulos também o fariam. Quer dizer, além de Jesus jejuar, encorajou também os discípulos a fazerem. A igreja primitiva seguia essa prática buscando direção divina para o envio de obreiros. A igreja primitiva tinha a cultura de todos os dias se reunirem para orar. Quem dera que a gente pudesse fazer isso todo dia, a gente não consegue, né? De forma presencial é muito complicado. Por isso que a gente tem a oração 18 horas lá no YouTube. É mais prático para a gente fazer durante a semana. Mas eles se reuniam para orar, até para escolher quem eles iriam enviar para anunciar o Evangelho. Olha só que prática, jejuavam para isso. Imagina se a gente começar a fazer isso, a jejuar antes de fazer uma escolha, antes de tomar uma decisão, antes de ter uma conversa séria, de repente no seu relacionamento, você fazer um jejum antes, buscando direção em Deus. São armas que estão à sua disposição e você não precisa pagar nada. E por favor, né? Nada de ficar, o senhor jejua por mim? Não, não vou jejuar por você não. Você tem que fazer a sua parte também. Amém? Amém? E jejue por mim, que eu tomo remédio e não posso. Clinicamente, esse livro fala sobre isso, que eu li, a cultura do jejum. Até quem faz uso de medicamento pode jejuar. Eu tenho H. pylori, eu tive H. pylori, pode jejuar. De repente você não aguente tantas horas. Mas uma coisa equilibrada. Eu tomo remédio de manhã, se alimente, tome sua medicação, abre o jejum à tarde. Eu não consigo. O apóstolo Paulo também jejuava em diversas ocasiões durante o seu ministério. Eu coloquei a referência aí para você. Portanto, o jejum
na vida do crente contribui para uma maior intimidade com Deus. Então, nada é por acaso, nem a leitura da palavra, nem a prática da oração, muito menos a prática do jejum. Todas essas 3 armas espirituais que lhe foram apresentadas, elas são importantes para todas as batalhas, para todas as escolhas. E queira Deus, e eu vou orar por você agora, eu vou orar para que o Senhor venha, sabe, te instigar isso. Eu já oro por isso, mas eu vou fazer essa oração agora, para que o Senhor, vou falar igual os crentes neopentecostais agora, que eles falam assim, o Espírito Santo vai te cobrar. Não vou orar por isso, porque o Espírito Santo não é espírito de cobrança. Não tem esse negócio, o Espírito Santo me cobrou. Ele não cobra ninguém. Ele não cobra ninguém. Agora, ele aguça dentro de nós o desejo de fazer. Agora, a gente tem que colaborar também. Adianta você ir ao médico e o médico passar a receita, passar lá para você a orientação, aí você não segue, você não faz sua parte. Aí morre e depois quer reclamar que morreu. Adoece e depois quer reclamar que adoeceu. Então, que o Espírito Santo possa aguçar o desejo em você agora, hoje, de orar mais, de ter mais comunhão com a palavra, de tirar pelo menos uma segunda-feira no mês, para falar assim, hoje eu vou fazer um jejum. Oh Pai, seria um sonho que eu iria realizar. Um sonho, que sonho ver gente madura com essa cabeça, que sonho, porque se você aprender a usar essas armas, você também vai aprender a andar com as suas próprias. Isso que é legal. O nosso trabalho hoje, exaustivo da pregação do Evangelho, o que eu mais quero é isso, que vocês aprendam a andar com as próprias. Não precise de bengala, não precise de bengala, de andador, andar com as suas pernas. Amém? Fique de pé, por favor. Espírito Santo, nessa oração final do nosso culto, eu quero te pedir, humildemente, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, e o pedido que eu faço por eles, é que o Senhor venha despertar o desejo, a vontade, a sede pela leitura da palavra. Que no lugar das desculpas, e sinceramente às vezes desculpas esfarrapadas, venhamos ter o nosso momento de comunhão com a palavra diário. Mesmo naqueles dias corridos, de tantas funções e obrigações, a gente sabe que cada um tem as suas responsabilidades diárias. Mas mesmo naquele dia em que o sono e o cansaço quiserem nos impedir de ter comunhão com a palavra, que o desejo por ler seja muito maior do que o cansaço físico. Senhor, desperta a sede pela oração, meu Pai. Tem gente que não consegue orar, por mais curto que seja, é uma agonia, uma pressa, uma impaciência. Senhor,
desperta essa sede pela oração, esse desejo pela oração. A mesma coisa eu te peço, que o Senhor coloque nesse coração, esse propósito firme, pelo menos uma vez ao mês, tirar uma segunda-feira para jejuar, por si, por sua casa, pelo casamento, por um filho, uma filha que está passando um momento difícil, adverso. Oh meu Senhor, essa é a minha oração pelos meus irmãos, esse é o meu pedido pela vida de cada um deles, e que o Teu Espírito os ajude nesta jornada, mas que não venhamos a abrir mão de maneira nenhuma dessas armas cristãs, ou deixá-las para usar quando os problemas surgirem, quando as tempestades soprarem contra a nossa vida. Que essa consciência que foi trazida nesta mensagem de hoje, e que nós gravamos para poder espalhar nesse mundo através do YouTube, que possa trazer consciência a outros cristãos também. Levante as suas mãos ao Senhor e oremos juntos.